Todos os dias está comigo, é a promessa que revelou, e pelo seu poder salvo estou. Suas palavras que me guardaram e me livraram da perdição, e hoje vivo na presença do Senhor. Está comigo, é a promessa que revelou, e pelo seu poder salvo estou. Suas palavras que me guardaram e me livraram da perdição, e hoje vivo na presença do Senhor. Rendo graças ao Senhor, porque me salvou, com Ele não temo. Minha vida iluminou, meu coração purificou, e hoje sei que reina o Senhor. Todos os dias está comigo, é a promessa que revelou, e pelo seu poder salvo estou. Suas palavras que me guardaram e me livraram da perdição, e hoje vivo na presença do Senhor. Rendo graças ao Senhor, porque me salvou, com Ele não temo mal. Minha vida iluminou, meu coração purificou, e hoje sei que reina o Senhor. Rendo graças ao Senhor, porque me salvou, com Ele não temo mal. Minha vida iluminou, meu coração purificou, e hoje sei que reina o Senhor. E hoje sei que reina o Senhor. O escuro me dá medo, na carne sinto dor, me escondo em segredo, vivendo sem amor. No céu eu tenho angústia, no mar a solidão, na volta só saudade a ferir meu coração. A morte me consome, na água tenho sede, no pão eu tenho fome, na alma trago penas e falta de carinho, somente acho pedras ao andar pelo caminho. Mas como o homem sofre
não sabe o que fazer, é encontrar Jesus, também se arrepender. É Ele quem me guia a paz celestial, só nele encontro gozo e alegria sem igual. É dele todo amor, é dele essa nação, é dele toda a glória, tua vida e salvação. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. A sua vida vai passar e não vai adiantar se lamentar. De quanto vale um abraço apertado, carinho e muita atenção. Nessa vida cheia de corre-corre, quem é que para pra lhe dar a mão? Quem é que mora no seu coração? 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 Quem é que para pra lhe dar a mão, se sua vida anda sem direção? Você só para dar a mão se alguém mora no seu coração. No coração daquele que ajuda deve estar o amor de Jesus. Pois se Cristo em mim não fizer morada, de nada vale estender sua mão. A vida vai passar e não vai adiantar se lamentar. De quanto vale um abraço apertado, carinho e muita atenção. Nessa vida cheia de corre-corre, quem é que para pra lhe dar a mão? Quem é que mora no seu coração? 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 Te exaltarei e te louvarei, porque vendo as tuas maravilhas, percebo que só tu és rei. Os fortes não mais molestarão a quem estendes a tua mão. Os opressores de joelhos cairão, e só a ti, meu Deus,
dias de angústia e desespero, e disse: filho meu, vem a mim, pois meu juízo é verdadeiro. Porque o Senhor estendeu a sua mão nos dias de angústia e desespero, e disse: filho meu, vem a mim, pois meu juízo é verdadeiro. Fortaleza para os fracos e refúgio aos abatidos. Tudo isso Deus nos deu, enviando o Filho seu, o Cristo que na cruz morreu, para que fôssemos redimidos. E hoje, sabendo disso, quieto é que não vou ficar, pois a boa nova da salvação a todos irei anunciar. Cristo é vida, ora, Cristo é ressurreição. Porque o Senhor estendeu a sua mão nos dias de angústia e desespero, e disse: filho meu, vem a mim, pois meu juízo é verdadeiro. Porque o Senhor estendeu a sua mão nos dias de angústia e desespero, e disse: filho meu, vem a mim, pois meu juízo é verdadeiro. E disse: filho meu, vem a mim, pois meu juízo é verdadeiro. O meu juízo é verdadeiro. O meu juízo é verdadeiro. O meu juízo é verdadeiro. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso culto. A comunidade pode se sentar. Nós estamos no segundo domingo após a Epifania, esse tempo em que nós lembramos que nós, como igreja, fomos chamados para testemunharmos, para proclamarmos e continuarmos manifestando a mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus ao mundo. Por isso, nesta época também nós usamos a cor verde, que lembra o crescimento da igreja, a expansão do reino de Deus, a pregação do Santo Evangelho. Hoje nós vamos meditar no tema
partir do Salmo, a partir do texto do Santo Evangelho também, Deus te conhece muito bem. E sabendo disso, nós ficamos felizes ou tristes, nós ficamos em paz ou nós ficamos aterrorizados. Deus abençoe este nosso momento de culto e nós iniciamos ouvindo um louvor. Está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos. Salvador, invisivelmente, Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente, sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino, tua luz bendita, nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo o teu castigo já aqui e também na eternidade. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, diante de Deus eu vos pergunto, é esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo
e que tendes o sincero e o firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim, sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo para este nosso culto, Salmo número 139, do versículo 1 até o versículo 10. O salmista Davi fala de como Deus nos conhece tão bem, a respeito de onde nós estamos. Nós não podemos fugir da presença do nosso Deus. Nós vamos ouvir a leitura do Salmo. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Ó bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nós podemos ouvir mais uma vez neste culto. Faze com que ela possa produzir frutos em nossos corações, tornando-se assim lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos praticantes dessa palavra, para que possamos viver como tuas testemunhas todos os dias. E assim, através do nosso testemunho, mais pessoas possam chegar ao conhecimento da salvação que tu preparaste. Isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor. Canto crente luterano, canta a Deus, ele agradece o conforto soberano que a nós todos oferece. Nas sagradas escrituras devolvidas ao seu povo, libertando de amarguras neste tempo livre e novo. O Evangelho da alegria entre nós seja anunciado, revelando um novo dia ao que geme no pecado. Bons herdeiros da reforma, ó Senhor Jesus, sejamos, e na vida fé por norma, Escritura só tenhamos. Pela Igreja restaurada na pureza primitiva, seja aos povos proclamada esperança certa e viva. Nele encontre
e lenitivo, alma aflita e dolorida, dá-nos, pois, ó Cristo vivo, junto a ti bendita vida. Nós vamos ouvir as leituras indicadas para este nosso culto. Primeira leitura do Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Temos aqui o primeiro chamado direto de Deus a Samuel. E o texto diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: Fala ao Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 20, o apóstolo Paulo fala a respeito do bom uso do nosso corpo para a glória do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 12 até 20, o apóstolo escreve assim: Alguém vai dizer: Eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: Posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer: O alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Essas são as palavras da epístola. E o texto do Santo Evangelho, que é a base para a nossa meditação, Evangelho conforme João, capítulo 1, do versículo 43 até o versículo 51. Convido a comunidade a se colocar de pé. Nesse texto nós temos o chamado de Filipe e o encontro de Jesus com Natanael. O evangelista João escreve assim: No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: Venha comigo.
Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se? Nós vamos ouvir um louvor ainda em preparação à mensagem. Se descer até o abismo,
Amado Deus, nosso Pai Celestial, Tu nos conheces e apesar de nos veres clara e completamente, ainda nos amas e enviastes o Teu Filho para nos salvar. Faze com que todos os que ainda hoje não Te conhecem sejam levados à fé salvadora em Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor da vida. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, nossos amigos e irmãos também nos acompanham de casa. Uma vez eu li um relato de um pastor a respeito de uma cerimônia de aniversário de casamento que ele realizou, que foi no mínimo diferente. Ele estava realizando o aniversário de 75 anos de matrimônio. Bodas de Rubi, se eu não me engano. Eu ia pesquisar e acabei esquecendo. Eu acho que é bodas de Rubi. Enfim, 75 anos não é para qualquer um. E ainda tem um diferencial. Não era apenas um casal, eram 2 casais. E para tornar a coisa mais interessante, eram 2 irmãos gêmeos que se casaram com 2 irmãs gêmeas no mesmo dia. E 75 anos depois, os 4 ainda estavam vivos. E é claro que aquele pastor relatava que foi uma festa muito bonita, por toda a situação, né? Aqueles 4 velhinhos, apesar dos seus corpos carregarem as marcas do tempo, a cabeça deles ainda funcionava muito bem. E eles estavam ali provando que é possível, sim, amar na doença e na saúde, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. E ele conta, então, que foi uma festa bonita, a família muito grande estava lá para homenagear aqueles 2 casais. E depois de toda a homenagem, de tudo que a família fez, os 4 noivos subiram até o palco para também fazer os seus agradecimentos, para darem os seus conselhos aos mais jovens. E foram dados conselhos como: nunca vão dormir brigado com seu marido, com sua esposa, passem o dobro do tempo ouvindo do que falando, e conselhos nesse sentido, que por causa de toda a história daqueles casais, de toda a sua experiência, esses conselhos, por mais que nos pareçam simples, realmente tinham um peso muito grande. E aí, um por um, falou, e ficou uma última senhorinha, a última noiva. Ela pegou o microfone, olhou para a plateia, para todos aqueles que estavam ali, seus familiares, e ela disse com muita doçura, mais ou menos assim: olha, eu ainda sou uma noiva muito jovem para poder dar algum conselho sobre como ter um casamento bem-sucedido. Mas se vocês voltarem em alguns anos, eu lhes direi como meu marido está se saindo e se há alguma possibilidade do casamento sobreviver. E ela virou as costas e saiu do palco, e todo mundo ficou quieto, até que todo mundo se deu conta que ela estava fazendo uma brincadeira, estava brincando com a cara deles, e aí todo mundo riu e aplaudiu aquela senhora. E aí o pastor conta que enquanto aquela senhora, a última, descia do palco, o seu marido olhava com olhos apaixonados para ela e falou no ouvido do pastor, falou assim: pastor, não há tempo suficiente. O pastor não entendeu muito bem, perguntou: não há tempo suficiente para quê? Aí ele disse: não há tempo suficiente para eu realmente conhecer essa esposa maravilhosa que Deus me deu. Aquele velhinho sábio, ele tinha razão. Por mais que nós passemos uma vida inteira ao lado de uma pessoa, nunca haverá tempo suficiente para nós realmente conhecermos a pessoa profundamente e completamente. Isso não quer dizer que nós não devemos nos esforçar. Eu tenho me esforçado muito. Em menos de um mês, a Nicole e eu vamos completar 16 anos de casamento. Claro, chega nem perto dos 75 desses casais que nós ouvimos, mas é um tempo razoável. A Sofia está com quantos anos, Sofia? 14. Sofia nem era nascida ainda, A gente já estava casado. Muito bem, nesse tempo eu tenho me esforçado para aprender a compreender e conhecer um pouco melhor a Nicole. Falta muito ainda, mas algumas coisas fica muito claro para mim. Por exemplo, quando nós vamos sair para comer alguma coisa,
o tipo de comida e o lugar, ela quer que eu escolha, desde que seja do gosto dela, né? Assim como a gente vai assistir um filme ou uma série também, ela quer que eu escolha, desde que seja um filme ou uma série que seja do gosto dela, né? Eu posso escolher, se não for do gosto dela, nós não vamos sair e nem vamos assistir nada. Outra coisa, né, que seguido acontece, nós estamos conversando e ela está explicando alguma coisa, planejando alguma coisa, principalmente agora estamos planejando sair de férias, né, e todo um esquema, e se a cada frase que ela disser eu não for concordando e falando, isso aí, ela acha que eu não estou dando bola, né? Eu não basta olhar, eu tenho que ir balançando a cabeça, né? São poucas coisas, né? Existem algumas outras coisas também que eu tenho aprendido nesse tempo, mas, por mais que eu citasse aqui algumas coisas, isso é só a ponta do iceberg. Nós, seres humanos, somos muito mais complexos. E eu tenho certeza que Deus me deu uma esposa maravilhosa, que é um mistério maravilhoso, e que, se Deus permitir que nós cheguemos aos 75 anos de casamento, eu tenho certeza que ainda haverão muitas coisas ainda para aprender e conhecer a respeito dela. Enfim, nós somos assim. Nós somos pessoas complexas, que nós levamos tempo para nos abrir para os outros e também levamos tempo para compreendermos os outros. Porém, a maioria de nós, lá no fundo, não quer se tornar totalmente conhecido dos outros. Existem coisas em nossas vidas que nós queremos deixar bem guardadas, nós queremos enterrar, nós queremos deixar no passado. Porque todos nós somos seres humanos e somos pecadores. E todos nós carregamos pensamentos, ações, sentimentos que são vergonhosos. E que nós realmente gostaríamos que ninguém nunca soubesse. Porque isso pode trazer, né, um desconforto talvez entre as pessoas. Existem segredos que é para continuarem sendo segredos. Eu li que um comediante escritor já falecido, muito antigo, chamado Mark Twain, ele contou que uma vez ele fez uma pegadinha para os amigos dele e ele enviou um telegrama para mais ou menos uma dúzia de amigos dele. E nesse telegrama ele dizia assim: fuja imediatamente, tudo será descoberto. E ele disse que quando os seus amigos receberam esse telegrama, todos eles saíram imediatamente da cidade. É claro que depois ele, contou que era uma brincadeira, mas isso mostra que nós, seres humanos, todos nós temos algo a esconder, porque a nossa natureza pecaminosa, ela realmente e infelizmente nos faz cometer muitos e graves pecados. E nós percebemos isso muitas vezes também, por exemplo, quando homens ou mulheres, que são pessoas honradas, são pessoas honestas, elas são consultadas, por exemplo, a assumir um cargo público. Muitas dessas pessoas não aceitam, por quê? Porque sabem que terão as suas vidas investigadas, o seu passado vasculhado, e muitas vezes eles não suportariam coisas que os envergonhem e que podem acabar com a sua reputação, coisas sendo trazidas de novo. Como eu disse, pecados secretos, para permanecerem secretos, é melhor que ninguém saiba tudo a respeito de nós. É melhor que nós sejamos pessoas também resguardadas. Eu acabei de afirmar, e tenho afirmado que ninguém nos conhece de forma perfeita. É claro que isso não é totalmente verdade. Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos conhece sim de forma perfeita. Deus nos conhece muito bem. E nós podemos olhar lá desde o início da história da humanidade. Depois de darem ouvidos a Satanás e pecarem contra Deus, Adão e Eva tentaram encobrir o seu pecado. Tentaram enterrar, deixar isso escondido. Mas Deus, em toda a sua sabedoria, vem ao encontro de Adão e Eva e, fazendo perguntas que ele já sabia as respostas, levou eles a confessarem os seus pecados. Também em sua onisciência, Deus vai ao encontro de Caim e faz com que ele preste conta a respeito do assassinato do seu irmão.
E assim, nós temos tantos exemplos na Bíblia que mostram que Deus nos conhece muito bem. E o texto do Evangelho de hoje é um texto que é bastante interessante também nesse sentido. Jesus está no início do seu ministério chamando os seus discípulos e ele chama um rapaz chamado Filipe. Filipe, assim como todas as outras pessoas no relato bíblico que têm o seu encontro com Jesus, ele tem a mesma reação. As pessoas querem ir, querem falar a respeito desse Jesus. E ele vai e fala com seu amigo Natanael: Natanael, venha. Eu encontrei aquele a respeito de quem o Antigo Testamento todo fala. Não era o Antigo Testamento ainda, né? Era o que eles tinham de Bíblia, né? A respeito de quem Moisés e os profetas falaram, escreveram. É Jesus, filho de José de Nazaré. E aí o Natanael pensou: pá, mas de Nazaré? E aí ele diz: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ele não se empolgou muito. Mas o Filipe insistiu tanto, ele: tá bom, vou lá ver quem é esse tal de Jesus. E aí quando ele está se aproximando, Jesus faz um elogio, né, se referindo a ele, dizendo: este é realmente um israelita, um verdadeiro israelita, um homem verdadeiramente sincero. Natanael ouve esse comentário de Jesus e aquilo intriga ele. Assim, de onde o Senhor me conhece? Não me lembro da gente ter se esbarrado por aí. E aí Jesus diz, né, antes de Filipe te chamar, eu te vi sentado debaixo daquela figueira. É interessante porque o que essa afirmação de Jesus quer dizer? É uma afirmação que não parece fazer muito sentido ou trazer muita informação a respeito da vida de Natanael, mas foi o suficiente para transformar a vida do Natanael. Transformou a sua descrença e sua indiferença numa poderosa declaração de fé. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. O texto não fala muito a respeito da conversa entre Jesus e Natanael. Mas nós sabemos que esse encontro transformou a vida de Natanael. Nós sabemos que levou ele a uma fé verdadeira em Jesus e o convenceu instantaneamente de que Jesus o conhecia muito bem, apesar de estarem se encontrando pela primeira vez. Queridos amigos, irmãos, irmãs, eu quero que vocês guardem bem essa verdade. Deus te conhece muito bem. Lembre-se sempre disso. Essa verdade, ela foi registrada pelo rei Davi no Salmo 39 que nós ouvimos hoje. Que ele fala a respeito dessa onisciência de Deus e também da sua onipresença, né? Para onde eu vou fugir, Deus estará sempre lá e Deus me conhece muito bem. E o Salmo segue, né? Ele vai adiante do texto indicado para o culto de hoje, e Davi fala a respeito do conhecimento que Deus tem de cada um de nós, desde o momento da nossa concepção, de quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia, Deus já nos via ali. Deus me conhece, Deus te conhece muito bem. Ele conhece as nossas coisas boas, Ele também conhece as nossas coisas ruins. E Deus, como um juiz justo, Ele poderia nos condenar ao inferno eternamente por causa dos nossos pecados. Ele conhece aquele pecado mais vergonhoso que eu tento esconder lá do passado. Deus sabe, Deus conhece e Deus viu. É claro que saber disso não é algo que me anima. Pelo contrário, saber que Deus conhece todos os meus pecados e poderia me condenar por causa deles é algo que realmente me deprime, me deixa triste, me deixa aterrorizado. Porém, aqui é que as coisas mudam. Porque eu tenho boas notícias para vocês. Na verdade, eu não. Na verdade, é Deus quem tem boas notícias para vocês. Vocês lembram qual foi o canto dos anjos para os pastores na noite de Natal, que nós lembramos há poucas semanas atrás? Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Hoje vos nasceu o Salvador. Esta é a grande nova de alegria. Esta boa notícia muda tudo.
muda o nosso presente e, com certeza, muda o nosso futuro, muda o nosso destino. Os anjos que vêm do céu, eles estão dizendo que Deus, que me conhece tão bem, que conhece todos os meus pecados, dos mais simples aos mais pesados e vergonhosos, Ele, em seu grande amor, decidiu enviar o seu Filho Jesus Cristo para ser o meu substituto, para ser o seu substituto, para morrer e pagar por cada um desses pecados. Se é verdade que Deus é um juiz justo, e é verdade, também é verdade que o nosso Deus é um Pai amoroso, é um Pai cheio de misericórdia, que Ele olha para a nossa fraqueza, para a nossa incapacidade. E na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos lança um salva-vidas. Ele nos lança um socorro. Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Ele vem para fazer tudo aquilo que nós não poderíamos fazer para a nossa salvação. E pela morte e ressurreição de Jesus, pela fé que nos é implantada pelo Espírito Santo, seja no batismo, seja através do ouvir da palavra, esta fé que nos fortalecemos, que nós alimentamos quando participamos dos cultos, quando estudamos a palavra de Deus, esta fé faz com que o diabo e a morte não possam mais nos acusar. Faça com que a sepultura não tenha mais poder sobre nós, porque nós somos resgatados. Nós somos comprados por um preço, diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Esse preço foi a própria vida do Senhor Jesus. Esta é a boa notícia que Deus tem para mim, para cada um de vocês. Deus te conhece muito bem, lembrem disso. Ele conhece todos os nossos pecados, todos os pecados que foram perdoados por Jesus Cristo. Ele conhece e perdoou cada um dos nossos pecados, porque Jesus se ofereceu em nosso lugar na cruz. Deus te conhece muito bem. E essas palavras, para nós cristãos, não causam mais terror, não causam mais medo. Pelo contrário, essas palavras trazem para nós paz e esperança. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós ouvimos no início da mensagem a história dos dois casais e do homem dizendo que não há tempo suficiente, ele estava certo. O tempo nosso, ele é limitado. Nós temos um prazo de validade. Por isso, Deus está sempre nos convidando para estarmos na sua presença. Deus nos oferece, através da comunidade, oportunidades de conhecermos mais a respeito do seu amor, de estudarmos, de ouvirmos a sua palavra. Deus, pela sua graça, nos permitiu ter a sua palavra em nossas mãos, que diariamente nós podemos ler, nós podemos conhecer mais do seu amor. Hoje é o tempo da salvação, diz a palavra de Deus. Hoje Deus está nos chamando. Hoje Ele quer nos transformar de pecadores condenados ao inferno em seus filhos amados, para quem Deus tem preparado uma vida eterna e maravilhosa. Aproveitemos esses momentos. Sejamos gratos a Deus e reconheçamos a nossa fragilidade, mas o seu poder e seu grande amor por cada um de nós. Amém. Que este grande amor do nosso Pai eterno guarde nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Pode sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor.
Sua glória, Deus do amor, nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, noite atroz, doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor, céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, frontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Nós vamos orar. Bondoso e eterno Deus, graças te damos por podermos estar mais uma vez aqui reunidos em tua casa, onde recebemos o alimento para a nossa frágil fé. Somos-te gratos, pois em mais esta semana estiveste conosco, nos protegendo com a tua poderosa mão. Aceita este momento de adoração dos teus filhos amados. Pai eterno, intercedemos em favor de todos os nossos irmãos que sofrem algum tipo de dificuldade. Lembramos em especial o Gabriel, que está com suspeita da Covid-19. Nós te pedimos que abençoe-o e que dê a ele pronta recuperação, assim que for da tua vontade. Também queremos lembrar, Senhor, da cidade de Manaus, todos aqueles que estão sofrendo, de forma especial esta cidade, mas também todo o nosso país e o mundo, pessoas que estão sofrendo por causa da Covid-19 e também de tantas outras doenças e catástrofes. Pedimos em favor de todos os doentes e desamparados. Acompanha o caminhar da tua igreja. Faze-te presente nos lares de teus filhos, abençoando-os com a tua presença, com o teu poder dentro dos teus propósitos e não segundo os nossos propósitos. Orienta os governantes do nosso país, livra-nos de desastres e calamidades. Fica conosco, protegendo, abençoando e capacitando-nos para o testemunho. Abençoa de forma especial os aniversariantes desta semana, lembrando no dia 11 a Cristiane e no dia de hoje a Rafaela. Senhor, nós te louvamos por essas tuas filhas, por ter concedido a elas mais um ano de vida e entregamos elas nas tuas mãos, confiando no teu cuidado, na tua direção e proteção. Guia a cada um de nós no poder do teu Espírito Santo, para que façamos de nossas vidas um testemunho de ti e do teu amor. Abençoa a nossa comunidade e igreja no cumprimento dos objetivos para os quais nos tornasses membros do corpo de Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente, eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se. Nós vamos seguir com a distribuição da Santa Ceia conforme o nosso protocolo nesses novos tempos. Enquanto isso, nós ouvimos um louvor. Vinde, pois tudo está preparado. Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo o mal? Tu que és eterno Criador, tu, glorioso Santo e Rei de amor, quem é maior que os medos meus, em tudo satisfaz, que no deserto faz chover, Príncipe da paz, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. A vida triunfou. Maior que os medos meus, e tudo satisfaz, que no deserto faz chover, Príncipe da paz, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus,
Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Eterno Criador, Tu, glorioso Santo e Rei de amor, Tu, que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes, não passes. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do nosso Senhor até que Ele venha. Nós vamos dar graças a Deus e orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez te louvamos porque pelo Teu Espírito Santo nos trouxestes à Tua casa e aqui nos oferecestes alimento na Tua Santa Palavra, especial na Tua ceia. Te pedimos, Senhor, que esta ceia nos fortaleça a fé em Ti, leve a cada dia a amarmos o nosso próximo, cada vez mais, e que possamos viver a cada novo dia a certeza de que Tu nos conheces, nos amas, perdoa os nossos pecados e tem nos preparado uma morada eterna no céu. Em nome do Salvador Jesus nós oramos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Mais uma vez, chamo a todos muito bem-vindos ao nosso culto, os que estão aqui presentes, os nossos irmãos e irmãs também que nos acompanham de casa. Quero convidá-los a continuarem acompanhando os nossos momentos devocionais durante a semana, nosso culto de quarta-feira também. E nós teremos ainda este culto da quarta-feira, nessa semana, depois nós vamos sair de férias, 2 semanas de férias. Nós vamos deixar também links de comunidades aqui de Curitiba para que os irmãos e irmãs também possam acompanhar os cultos neste período. São 2 semanas apenas, né? E podem acompanhar. E início de fevereiro, então, nós retomamos as nossas atividades. Se Deus quiser, em breve, nós também poderemos, não só os cultos, mas as outras reuniões, estudos bíblicos, assim por diante, possamos aos poucos retornar à nossa normalidade para ver essa casa cheia, e não só ver essa casa cheia, mas podermos voltar àquele convívio tão gostoso da nossa comunidade, né? Pela graça de Deus, em breve isso acontecerá. Nós vamos
ouvir ainda mais um louvor para encerrarmos este culto. Enquanto nós ouvimos o louvor, aqueles que desejarem, estiverem preparados, também podem trazer as suas ofertas aqui à frente. Nós os cumprimentamos também ali na saída. Desejo a todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. E se aqueles que nós não nos vermos ainda, nós desejamos que Deus os abençoe até o nosso retorno também. Boa noite a todos. Graças, Pai, a Ti rendemos pela Tua salvação. Que Suas bênçãos desfrutemos com sincero coração.